Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor, para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, nos sermões, no Evangelho de Mateus. Queria dizer que é uma honra estar aqui meditando na palavra do Senhor. Queria também dizer para os irmãos que nós devemos valorizar isso que nós estamos tendo na nossa congregação, a oportunidade de meditar num livro de forma contínua. Infelizmente, irmãos, hoje isso é cada dia mais raro. Irmãos, igrejas que realmente priorizem a palavra do Senhor e que façam exposições continuadas da palavra do Senhor. Então, assim, que seja um momento de bênção para todos nós, que o Senhor nos abençoe nesse momento. Abram, por gentileza, a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 16 ao 24, irmãos. Estão me ouvindo bem? Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Atenção, irmãos. Mateus 6, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Estamos aqui diante da tua palavra, com temor e tremor, rogando a assistência do teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor leve cativo todo o pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe para compreender a tua palavra e guardar ela no nosso coração, Senhor. Aplica a tua palavra em nossos corações, mediante a ação do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos dividir esse sermão de hoje em dois grandes blocos, mas que são unidos por algo em comum, que é a questão do coração. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, certa vez ele disse uma frase que diz o seguinte: de todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. E aqui o Senhor Jesus Cristo está no seu sermão, e ele está falando ali para pessoas religiosas, Mas por enquanto, deixa como está. Falando sobre o jejum, irmãos, enquanto o dia da expiação era o único dia, era a única ocasião, na verdade, em que o jejum era exigido no Antigo Testamento, havia, no restante do ano, ocasiões de jejum voluntário. E em vez de evitar determinados alimentos, o jejum normalmente envolvia a abstinência de toda a comida por um período pré-determinado. E ele era sempre acompanhado de orações e usado para expressar aflição, penitência ou devoção humilde a Deus.
O jejum era incentivado em tempos de crise nacional como sinal de que a nação se dedicava de todo o coração ao Senhor. Eu lembro que até na pandemia, eu acho que algumas igrejas convocaram um jejum nacional por conta da situação de calamidade da nação, do país. O indivíduo que sofria também jejuava. A duração do jejum ia desde algumas horas até longos 40 dias. E depois do exílio foram instituídos pelo menos 4 períodos de jejuns coletivos, como nos diz Zacarias 8,19. Esse jejum tinha o propósito de lembrar a destruição do templo de Jerusalém e se tornou costume ler o livro de Lamentações nesse dia. Voltando para o nosso texto, irmãos, Jesus dá continuidade ao seu sermão, o Sermão do Monte, falando algo que todos nós odiamos, mas que somos presa fácil de cair, que é a hipocrisia. Mas o que é hipocrisia? Hipocrisia, irmãos, é fazer algo com o intuito de enganar os outros, de mostrar para os outros algo que não reflete a realidade. Um certo comentarista diz o seguinte, olha, por mais elevado que fosse o ideal do jejum, sua prática inevitavelmente envolvia alguns perigos inevitáveis. O grande perigo era que se jejuasse como sinal de uma piedade superior, em uma ação que não era dirigida a Deus, mas aos homens. Ante tal manifestação de piedade, ninguém poderia deixar de pensar quão disciplinada e piedosa era a pessoa que jejuava. Irmãos, não é difícil encontrar nas igrejas homens e mulheres que simulam uma falsa piedade. Lembremos, o Senhor Jesus Cristo está falando para a gente religiosa. Nós somos pessoas religiosas. Nós professamos uma fé, uma religião. Irmãos, nós podemos falar o evangeliquez com perfeição. Saber todos os jargões, dar a paz do Senhor, chamar o outro de varão. Nós podemos participar de todas as reuniões da igreja, orar antes de comer, para que os outros vejam como nós somos espiritual, postar aquela foto lendo a Bíblia, ou aquela selfie no momento de oração com os braços estendidos, para postar no Instagram, mostrar como a gente ajuda os necessitados, como a gente evangeliza, como a gente prega. Os exemplos são infinitos. E tudo isso para quê? Para ganhar respeito, admiração, para ser amado, para ser querido. É difícil isso acontecer? Será que é difícil? Será que é difícil simular uma falsa piedade? Será que não é fácil nós sermos aqui as pessoas mais amáveis do mundo e na nossa casa nós sermos pessoas completamente diferentes? Será que é difícil nós sermos, entre os irmãos, pessoas legais, pessoas que falam o evangeliquez, mas que no trabalho todo mundo nos conhece como aquele cara que é o pior trabalhador, aquele que é o mais enrolão de todos? Irmãos, atenção para isso. Principalmente líderes dessa comunidade, pessoas que querem almejar uma posição de liderança. Se o que motiva vocês a serem líderes é simplesmente o ser amado pelos irmãos, ser elogiado, serem tidos como homens piedosos, já perderam o Senhor de vista. Não é isso que o Senhor Jesus está falando aqui, denunciando os fariseus? Olha, ele já tem a recompensa deles. Ele já tem a recompensa deles. Inclusive, provavelmente muitos dos fariseus estavam ouvindo o discurso de Jesus, e os ouvintes de Jesus provavelmente sabiam que Jesus estava falando daqueles fariseus, que propositadamente ficavam com o rosto desfigurado, para que os homens soubessem que eles estavam jejuando. Ora, irmãos, muitas pessoas nas igrejas acabam agindo da mesma forma, deixando escapar sem querer os seus feitos. Por exemplo, a gente pode dizer assim, olha, rapaz, eu estava lendo a Bíblia, sabe, porque eu leio bastante, sabe?
E aí você começa uma conversa que não tinha nada a ver com aquilo. Você deixa escapar ali um dado sem querer, só para mostrar como você é alguém piedoso, como você é alguém dedicado. Irmão, eu estava ali orando, e aí eu senti a presença de Deus, e aí aconteceu assim, assado, assim, sabe? Como é fácil a gente esboçar os nossos feitos por aí, não é? Muitas pessoas, irmãos, dentro das igrejas estão simplesmente desempenhando um papel para que elas sejam estimadas pelos homens. Elas querem se passar por espiritual, para que os outros a tenham em alta conta. E aí sabe o que acontece? Quando estoura um escândalo, todo mundo fica assim, meu Deus, mas fulano? Como pode? Fulano ia para todas as campanhas, ia para todas as vigílias, ele orava o tempo todo, postava foto lá lendo a Bíblia, e aconteceu isso? Como é que pode? E acontece, irmãos, que é muito fácil você simular a piedade. É muito fácil. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo posta simplesmente o lado bom da vida, é muito fácil. Muito fácil você se mostrar algo que você não é. E nós, crentes, corremos o risco de cair em hipocrisia também. De querer aparentar para os outros algo que nós não somos. Ou de querer que os outros nos amem, nos respeitem, nos estimem por algo que nós não somos. Um certo comentarista disse aqui sobre o jejum. Olha, os dias de jejum para o judeu era na segunda-feira e na quinta-feira. Estes também eram os dias de mercado. E em todos os povos e vilarejos, e principalmente na cidade de Jerusalém, congregavam-se enormes multidões de pessoas que vinham do campo e que jejuavam durante esses dias, fazendo-os de maneira ostentosa. Contavam com mais testemunhas que o de costume. Ali se juntavam muitos para ver e admirar sua piedade. Alguns se encarregavam deliberadamente de que os outros não deixassem de se dar conta de que estavam jejuando. Caminhavam pelas ruas com o cabelo deliberadamente despenteado e desordenado, com a roupa suja e rasgada. Até chegavam ao extremo de pôr pó branco na cara para acentuar sua palidez. Esse não era um ato de humildade, era um ato de orgulho e ostentação espiritual. Agora imagine você. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa ridícula. O que um ser humano, o que uma pessoa não faz para chamar a atenção para si? Para querer o respeito e a admiração dos outros? Para que os outros o vejam. Olha como eu sou espiritual. Olha como eu sou inteligente. Olha como eu sou crente. Olha como eu sou humilde. Olha como eu sou contrito aqui. Olha, eu sou uma pessoa assim que... Meu Deus, eu sou incrível. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18? Como que o fariseu orava? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana. Nem ainda como esse publicano. Não sou como os adúlteros. O que a parábola diz? Que quem desceu justificado, o publicano dizia, Senhor, nem levantava a cabeça, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a parábola diz que o publicano é que desceu justificado para sua casa. Irmãos, humildade, a virtude da humildade, assim como todas as virtudes, elas são conquistadas na inconsciência de que você tem a virtude. Como assim? Certo irmão, Dwight Moody, ele certa vez diz o seguinte, assim, olha, ele fez uma oração assim, diz assim, Pai, me faça humilde, mas que eu não saiba. Porque a partir do momento que você se acha humilde, irmãos, você já deixou de ser humilde. E com as virtudes é assim. Sempre que você se acha bom, você já deixou de ser bom. Sempre que você se acha humilde, você já deixou de ser humilde. Porque a humildade, irmãos, não é simplesmente andar com a cabeça baixada assim, não é simplesmente fazer um olhar de comiseração. Humildade é se esquecer de si mesmo.
É se esquecer de si mesmo em prol do outro, irmãos. E quem foi mais humilde do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem? Eu lembro do pastor da minha antiga igreja, ele tem uma frase que é certeira, irmãos. Ele diz assim, olha, não existe esfera onde há mais engano do que na religião. E é verdade, irmãos. E é verdade. Muitas pessoas estão enganando outras pessoas na religião e sendo enganadas também, né? Infelizmente. A gente vê muito líder religioso enganando pessoas, mas a gente vê muitas pessoas enganando as outras dentro das igrejas. Desempenhando um papel, sendo hipócrita, né? Porque é isso que significa a palavra hipocrisia, né? É um teatro. É você desempenhar um papel. Ah, irmãos, que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos guarde da hipocrisia, porque certamente não tem um fim bom aquele que deliberadamente busca enganar os outros fingindo ser o que não é. Irmãos, tenhamos muito cuidado com gente muito moralista, que fica dizendo, não, isso aqui é pecado, isso aqui é o quê, isso aqui é o quê? Não, ó, fulano vai para o inferno, que condena todo mundo. Geralmente, irmãos, esse tipo de pessoa esconde algum pecado, e ela psicologiza isso, ela faz com que esse pecado que ela encobre, ela condene nos outros. Quem nunca viu um monte de líder aí que fica arrotando santidade, não passa um tempo, aparece um escândalo? Ah, soube ali do fulano. Irmãos, atenção para, em certo sentido, é bom que as pessoas não esperem muito da gente. Apesar de que o fato de você ser crente, já se espera muito da gente. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E se você ficar arrotando padrões altos de santidade por aí, e você escorrega, as pessoas vão apontar na sua cara que você, esse daí não é o crente? Esse daí não é o bambambam? O bonzão? O santão? Irmãos, eu vou contar uma história para vocês que eu já contei aqui. Alguns irmãos eu acho que ainda não ouviram. Quando a minha esposa estava grávida, a gente foi fazer um exame de sangue, e aí ela tem um problema com a agulha, que ela desmaia toda vez. Quando ela vai colher sangue, a mulher, cai. E aí fomos colher o exame de sangue, né? Ela estava grávida, tinha que fazer, exame de rotina. E aí chegamos lá no laboratório, não deu outra, a mulher, desmaiou. E aí foi aquela correria, aquela agonia toda, ela vomitou em cima de mim, e aí foi uma coisa. E aí, tipo assim, tinha que levar ela para outra sala, porque a cadeira que ela estava não reclinava. Irmãos, na outra sala, tinha uma técnica de enfermagem, que ouvindo todo aquele barulho lá, não se levantou para lá ajudar. Sabe o que ela estava fazendo? Estava ajoelhada orando, no local de trabalho dela. E quando nós chegamos, ela continuou lá. Ela continuou lá. Certamente ela deve ter pensado assim, nossa, eles vão achar que eu sou muito espiritual, eu estou aqui de joelhos. Eu queria matar aquela mulher. Porque primeiro ali não era lugar para orar, ela está ali para trabalhar. O patrão dela paga ela para trabalhar. Para fazer algo de útil. E o que ela poderia fazer de mais espiritual naquele momento era ajudar minha esposa. E as outras duas técnicas que estavam lá, irmãos, ela falou assim, isso aí ela vive assim. Ela vive fazendo isso. Querendo ser a espiritual, né? Querendo ser aquela que, olha lá ora ajoelhado, meu Deus, que mulher espiritual. Péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Quem vai se converter? Quem vai querer ouvir o evangelho com esse tipo de comportamento, irmãos? Eu não ia querer. Eu não ia querer. Irmãos, que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça nesses dias, para que o nosso testemunho, irmãos, seja um testemunho que diga assim, olha, fulano ali,
trabalha muito bem, olha. É alguém assim que é nota 10, a gente pode contar com ele porque deve porque ele não deixa na mão. E não que fica assim, olha, a crente ali, ó, é a pior de todas. Olha no texto, irmãos. Versículo 17 diz assim, olha, tu porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, há certas coisas na nossa vida espiritual, irmãos, que elas devem permanecer em sigilo. Vou repetir. Existem certas coisas na nossa vida espiritual que elas devem permanecer em sigilo. Eu não estou dizendo, irmãos, para que nós sejamos o crente 007, que ninguém sabe que você é crente, tá? O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é a exposição da sua vida espiritual para que as pessoas te respeitem, te amem, te admirem. Era esse o problema dos fariseus. Eles se mostravam que estavam jejuando para que os homens de Israel, as mulheres de Israel, o povo de Israel ficasse admirado. Nossa, como eles são espirituais, como eles são piedosos. Esse é que é o problema. Irmãos, Jesus gosta de gente de verdade. Davi, no Salmo 51, ele ora assim, olha, Senhor, faz-me conhecer a verdade no íntimo. No íntimo. O Senhor sabe o nosso coração, irmãos. O Senhor sabe o nosso coração. Ele sabe se nós estamos sendo sinceros ou não. Ele sabe se a gente só está postando aquela foto para enganar. E se antes, irmãos, o tema dos filósofos era penso, logo existo, hoje nós podemos substituir justamente por posto, logo existo. As pessoas postam tudo das suas vidas, né? Inclusive a sua vida espiritual. E qual é o problema disso, irmãos? É que muitas vezes nós acabamos fazendo isso justamente para que as pessoas nos estimem. Eu não estou dizendo que é errado você postar uma foto numa rede social de um devocional que você fez, de um versículo que você leu. Não tem problema nenhum. O problema é quando nós fazemos isso com a motivação errada. Querendo que as pessoas nos estimem. Dizem assim, olha, o fulano. Esse é que é o problema, irmãos. Esse é que é o problema. Querer que as pessoas nos bajulem. Que as pessoas nos procurem. Pensar, olha, o fulano tem muito conhecimento. Olha, ele é um crânio. Esse é que é o problema. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando jejuarem, para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornarão santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Eu acabei de ler aqui a Bíblia, a versão A Mensagem, que é uma paráfrase bíblica. Então, assim, irmãos, não precisa a gente ficar fazendo da nossa vida espiritual um Big Brother. Precisa. O Senhor está vendo tudo. Ele sabe da sinceridade do nosso coração. E embora Jesus condene a forma equivocada de jejuar, irmãos, as suas palavras implicam que é uma forma correta de fazê-lo e que ele espera que os seus seguidores pratiquem o jejum dessa forma. Irmãos, o jejum ele é bom para disciplinar nós mesmos. É muito fácil satisfazer espontaneamente todos os nossos impulsos. É muito fácil chegar a um ponto em que nós possamos não nos negar nada que nós queremos possuir ou comprar. E o jejum ajuda a nós nos dominar, a ter mais domínio próprio. Jejuar não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas ajuda a nós termos domínio próprio. O jejum nos liberta de nos tornar escravos do hábito. Certo comentarista diz o seguinte, olha, há muitos poucos entre nós que não sejam escravos de algum hábito.
devido ao que acham impossível superá-lo. Os hábitos se convertem em uma parte tão fundamental de nossa vida que não podemos rompê-los. Desenvolvemos uma ansiedade tal por certas coisas que aquilo que deveria ser um prazer se transforma em uma necessidade. E os separar-nos daquilo que chegamos a ansiar assim parece um verdadeiro purgatório. Então, assim, irmãos, o jejum nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, ou pode nos ajudar, a resistir a um desejo pecaminoso. Ninguém é obrigado a jejuar, irmãos. Mas se vai fazê-lo, faça da maneira correta. Não deixe ninguém perceber que você está jejuando. Não deixe ninguém perceber. E olha, quando você for fazer jejum, você vai ver como é difícil as pessoas não perceberem que você está jejuando. Sabe por quê? Porque quem mora com família, vai chegar a hora assim, e aí, vamos tomar café? Ou vamos almoçar? E aí? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Tudo bem até aqui, irmãos? Segunda parte do nosso sermão, verso 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmãos, na primeira parte nós falamos sobre o desejo de querer ser amado. E ali qual é o problema? Um coração que é voltado para as coisas terrenas, para o amor que os homens podem dar. E aqui agora nós pegamos outro aspecto do coração, que é o amor às riquezas, aos bens materiais. O autor que morreu recentemente, Tim Keller, ele diz uma frase que sintetiza bem esse ponto. Ele diz assim, olha, não coloque a sua felicidade naquilo que você pode perder. Não coloque a sua felicidade naquilo que você pode perder. Irmãos, o que nessa vida a gente não pode perder? Filhos a gente pode perder? Dinheiro a gente pode perder? Casa a gente pode perder? Saúde? Emprego? Casamento? Tudo na vida a gente pode perder. A vida a gente pode perder. Tudo nessa vida a gente pode perder. Irmãos, em 2008, teve uma crise econômica nos Estados Unidos, uma crise pesada mesmo, a maior crise da história dos Estados Unidos depois da crise de 29, uma crise imobiliária onde teve uma alta de preço dos imóveis, e aí teve um monte de gente que começou a dar calote por não conseguir pagar aqueles imóveis. E aí estourou um negócio que chama de bolha imobiliária. E aí, rapaz, foi um negócio complicado, porque as economias do mundo inteiro acabaram sendo atingidas. Estados Unidos, principalmente. E aí, irmãos, houve uma série trágica de suicídio de pessoas que antes eram ricas e bem relacionadas. Eu reservei aqui algumas matérias. Pode passar aqui, por favor, Caio? A primeira? Esse homem aqui, ó. Diretor financeiro interino de uma empresa chamada Federal Home Loan Mortgage Corporation. Uma empresa de crédito imobiliário, também conhecida como Fred Mac, enforcou-se no porão da sua casa. Um homem jovem desse, se matou nessa crise.
Pode passar o próximo? O diretor executivo da Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos, disparou uma arma contra a própria cabeça ao volante de seu Jaguar vermelho. Que tragédia, meu Deus. O gerente financeiro francês, responsável pelo investimento do patrimônio de muitas famílias reais e importantes da Europa, que perdeu 1,4 bilhão de dólares dos clientes no esquema de pirâmide de Bernard Madoff, cortou os pulsos e morreu em seu escritório na Avenida Madison. Um executivo sênior dinamarquês, pode passar, Caio? Esse senhor aí, executivo do banco HSBC, se enforcou dentro do guarda-roupa da sua suíte com um cinto, cuja diária custava 500 libras em Knightsbridge, em Londres. Quando o executivo do banco, Bear Stearns, soube que não seria contratado pelo JP Morgan Chase, uma outra empresa, comprador de sua empresa falida, ingeriu uma overdose de drogas e pulou do 29º andar de seu prédio. Um amigo comentou o que aconteceu com Bear acabou com ele. Casos como esse tinham uma semelhança com os suicídios após a queda da Bolsa de Valores em 1929. Irmãos, percebam que quando você coloca a sua esperança em grana, em dinheiro, e essa esperança se vai, vem duas coisas, ou tristeza ou desespero. E quando vem o desespero, as pessoas acham que não tem mais saída. E a única saída que elas encontram é acabar com a própria vida. É por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vocês só servem a Deus ou às riquezas. Abram por gentileza, 1 Timóteo capítulo 6, irmãos. Primeiro Timóteo capítulo 6, eu vou ler do verso 6. Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Verso 10, irmãos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. Irmãos, não pensemos que somente executivos de grandes empresas podem ser tentados a amar o dinheiro. Nós mesmos, na nossa pequena realidade, podemos ser tentados a achar que os bens materiais é aquilo que vai trazer a nossa felicidade. Olha, quando eu tiver aquela coisa, eu vou ser feliz de fato. Quando eu tiver aquele celular, e tudo vai ser diferente. Quando eu tiver aquele emprego, a minha vida vai ser outra. Irmãos, não há problema em você querer melhorar de vida. Você estudar para você ter um melhor emprego, uma condição melhor de vida, isso não é o problema. O problema, irmãos, é quando nós fazemos dos bens materiais a razão da nossa existência. É quando nós dizemos assim, olha, sem isso aqui eu não posso viver. E às vezes eu fico me pegando com esse pensamento. Será que se eu não tivesse o meu filho, eu ia continuar vivendo? Será que a minha vida ia seguir se eu perco as coisas que eu mais amo? Como diz uma certa música, e se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Irmãos, que prova.
Como eu falei anteriormente, existe uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom entre várias coisas, de modo que se você experimenta um revés profissional, você poderá achar consolo na sua família para atravessar essa dor. O desespero, em contrapartida, ele é inconsolável, porque ele provém da perda de algo que é essencial. Então, irmãos, quando nós temos um fracasso, seja na vida pessoal ou profissional, nós ficamos tristes, mas nós temos pessoas que nos ajudam a seguir em frente. Pessoas desesperadas, irmãos, não encontram consolo em lugar nenhum. São pessoas que acham que a vida não vale mais a pena ser vivida. E acabam como esse tipo de pessoas. Sabia que teve um brasileiro que tentou suicídio no meio dessa crise também? Virou notícia. No meio da Bolsa de Valores, ele sacou uma arma e deu um tiro no próprio peito. Rolava muita grana, né? Essa galera que mexe com Bolsa de Valores, rola muito dinheiro. Muito dinheiro. Irmãos, isso é o conceito clássico de idolatria. O que é idolatria, irmãos? É você pegar uma alegria imperfeita desse mundo e elevar essa alegria à condição de algo que é essencial, algo sem o qual você não vive. E infelizmente, irmãos, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E é por isso que a advertência do Senhor Jesus Cristo se aplica a nós também, irmãos. Se aplica a nós. Porque nós também podemos colocar determinadas coisas da nossa vida, coisas boas. E é interessante isso da idolatria, porque a idolatria raramente ela acontece por meio de coisas ruins. Geralmente são coisas boas, como uma família, um filho, um casamento, um emprego. São coisas boas que o Senhor nos dá para o nosso aprazimento. O problema é que muitas vezes nós colocamos essas coisas no lugar do Senhor. E aí quando algo que é importante se torna algo essencial, a chance de nós vivermos o tempo todo ansioso, preocupados, é muito grande, irmãos. Muito grande. Muito grande. E aí, irmãos, muitas vezes as pessoas colocam filhos. Poxa, essa semana passada, vou contar uma história rapidinho. Eu acho que meu tempo já esgotou, né? Uma senhora que criou 6 filhos sozinha. E aí tava com muita dor, tadinha, assim, uma situação difícil, olha. Uma situação muito difícil. Uma mulher de 75 anos que devotou uma vida inteira para criar 6 filhos. Meu irmão, eu estou criando um filho e eu já estou passando um perrengue, uma dificuldade. E eu sou casado. Agora imagine o que é você criar 6 solteiro, tendo que trabalhar. É fácil? É fácil, irmãos? Não, não é fácil. E essa mulher lá, morrendo de dor, dedicou a vida para esses filhos. Sabe o que ela falou para mim, irmãos? Falou assim, olha, não tem ninguém para me ouvir. Não tem ninguém para ouvir as minhas dores. Uma mulher que criou 6 filhos, não tinha um filho para pelo menos ouvir o lamento de uma mãe que sofreu um acidente doméstico, que estava ali prostrada, morrendo de dor. Tudo se acaba nessa vida, irmãos. Se você coloca a esperança da sua vida, se eu coloco a esperança da minha vida nas coisas que a gente pode ver, a gente pode até ficar alegre por um tempo, mas a decepção vem com certeza. Com certeza, irmãos. Porque as alegrias desse mundo, elas são boas, mas elas são imperfeitas. São alegrias imperfeitas. São alegrias que têm tempo de validade, irmãos.
O Senhor Jesus Cristo não quer ser um estraga-prazer aqui. Ele está dizendo assim, olha, vocês não podem servir a Deus as riquezas, não é porque as riquezas em si sejam um problema, mas é que se vocês amarem as riquezas mais do que a mim, vocês vão ser infelizes. Porque as riquezas, elas são instáveis. Só o Senhor dura para sempre. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Irmãos, só o Senhor é eterno. Só o Senhor. Só o Senhor. Só a alegria do Senhor dura para sempre. Só a alegria do Senhor. Irmãos, a saída para nós nos vermos livres da idolatria não é amar menos as coisas que o Senhor nos dá. A saída é amar mais o Senhor. É na medida que nós amamos mais o Senhor, é que todas as demais coisas tomam o seu devido lugar. Se eu amar mais a minha esposa do que o Senhor, eu vou fazer dela um ídolo. Mas se eu amar mais o Senhor do que a minha esposa, e esse é o objetivo do casamento, não é? É um levar o outro até a eternidade. Só que como eu vou fazer isso se eu amo mais a minha esposa do que o Senhor? Como eu vou pastorear a minha casa se eu amo mais a minha esposa do que ao Senhor? E aí eu sou negligente, eu não dou a mínima para a questão devocional, para a oração em família. Se eu amo mais a esposa, ou se eu amo mais o futebol, ou se eu amo mais o emprego, ou se eu amo mais os filhos. Porque se nós amamos mais os filhos do que ao Senhor, como é que nós vamos disciplinar esses filhos quando eles precisarem de correção? E é difícil corrigir filhos. Hoje eu tive que corrigir o Léo. Meu Deus do céu, nosso coração quebra. Quebra. Olha, vocês acham que ele não é um pecador? Vocês acham que ele já não peca daquele tamanho? O que é que diz Davi, irmãos? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Já nasce, irmãos. Já nasce com a semente do pecado, da desobediência. Já nasce. Já nasce. E a nossa luta diária, irmãos, é para amar mais o Senhor do que Ele. Porque quando eu olho aquele rostinho, a vontade que eu tenho é só de abraçar Ele. Só que às vezes Ele merece peia. Às vezes Ele merece peia. E aí é o momento onde a gente tem que amar mais o Senhor, irmãos. Irmãos, Deuteronômio 6. Pode botar aí, Caio? Diz assim, olha. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua força. Irmãos, o Senhor não nos coloca isso porque Ele é egocêntrico, porque Ele é narcisista, mas porque Ele sabe que a forma como nós fomos constituídos, nós só funcionamos da maneira correta se nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Vocês que vão casar, coloquem o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês, e o casamento de vocês vai ser uma bênção. Não priorize o Lucas antes do Senhor. Lucas, não priorize a Noemi antes do Senhor. E vocês serão felizes no Senhor. Porque um casamento não é simplesmente a união de... Um casamento cristão não é a união de duas pessoas, é de 3 pessoas. É 2 mais o Senhor. E se o Senhor não está presente no lar, como diz aquela música, se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família de vocês estiver Jesus, a família de vocês vai ser feliz. Apesar dos problemas, irmãos. Apesar das dificuldades. Então, irmãos, para finalizar, quem mais foi o mais humilde do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem mais amor ao Deus o Pai do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Amou tanto, irmãos, e nos amou tanto que se entregou na cruz,
pelos nossos pecados. Ele que, sendo rico, se fez pobre. Ele que tinha tudo, irmãos, se fez humilde, para que nós aqui pudéssemos participar do seu reino em glória. E é por isso, irmãos, que essa mensagem só tem sentido por causa de Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa felicidade. Ele é o sentido da nossa vida. Foi o que nós aprendemos ontem aqui com o Diego. A vida só faz sentido se for vivida em Deus mediante Jesus Cristo. Nós só vamos aguentar essa vida, irmãos, se durante toda a nossa vida nós vivermos alicerçados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a única coisa que não se acaba. O resto tudo passa, irmãos. Beleza passa, filhos passa, saúde passa. Tudo passa. Mas os que creem no Senhor Jesus Cristo viverão eternamente com Ele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Ó Pai, nós ouvimos a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos assista pelo teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos ajude a te priorizar, a ter um coração, Senhor, igual ao teu. Um coração que não busca glória humana, Senhor, que não busca ser agradado pelos homens. Um coração que não fixa os olhos nas riquezas desse mundo, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos quando perdemos de vista o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Mediante o teu Filho Jesus Cristo, que vê esse mundo salvar os pecadores, Pai. Que vê esse mundo salvar gente como nós. Gente que, por vezes, se deixa levar pelo que os olhos veem, Senhor. Ó Pai, nos ajuda. Pedimos isso em nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.